Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e o Espírito Santo da verdade possam abundantemente ser sobre a sua vida. Nós estamos aqui para agradecer a Deus por mais um momento em que o Senhor Jesus nos permite aprender da sua palavra. E como todo aluno, nós aprendemos, temos provas e por vezes ficamos de recuperação, por vezes somos aprovados, que é o que deve ser feito. Mas, lamentavelmente, por vezes também somos reprovados. E quando somos reprovados pelo Senhor, ainda cabe uma recuperação. Cabe a gente buscar se acertar. Mas a gente não pode ir um passo adiante. Por isso, nas nossas vidas, quando nós empacamos em algo, somos bloqueados, impedidos e nos tornamos infrutíferos, infecundos. Não há fecundidade, a nossa vida também ela para. Mas o nosso Deus, ele sempre está pronto para dar não uma segunda chance, mas uma nova chance. Àqueles que estão arrependidos e ainda dá tempo. Àqueles que estão quebrantados. Àqueles que estão contritos. E é sobre isso que vamos falar hoje. Por um outro lado, que Deus nos livre a cada um de nós estarmos obstinados. Obstinados. É um destino escuro. Destino nebuloso, destino de trevas, onde se entra num relacionamento, se entra num compromisso, se entra num contrato, se entra numa aliança ou se entra em qualquer situação, se entra num compromisso financeiro, social, se entra numa sociedade, num consórcio, num grupo, mas não sabe onde aquilo vai dar, porque não tem uma visão clara das coisas, mas apenas uma estimativa de uma esperança vã, mas é uma esperança. E agarrado nessa ignorância, o homem vai ser como um navio sem âncora, levado de um vento para outro lado. E se ancorado no cais das promessas de Deus ele estivesse, mesmo em meio às tempestades, certamente guardá-lo-ia o Senhor. Mas o Senhor dá ao homem a oportunidade de escolher entre o bem e o mal. Escolher entre a vida e a morte. Deus deu ao próprio Senhor Jesus essa oportunidade. Jesus é a essência, a natureza, a expressa imagem de Deus. Por ele vivemos e por ele existimos. É por ele que aprendemos todos os dias a andar na luz. É por Jesus Cristo, os seus ensinos através dos apóstolos, dos santos profetas, no Evangelho, que nós entendemos e compreendemos que sem Jesus nada podemos fazer. Ele chega a nos chamar, quando rebeldes somos, de sal insípido. Um sal insosso, sem serventia, que não serve para nada, para não ser jogado no local do resto, de um entulho, chamado por ele de monturo. Numa área rural, até mesmo urbana, faz-se um buraco, ou se vai jogando lá no fundo da casa, aí ficando aquela bagaceira. E assim a vida do homem fica uma bagaceira até que o fogo consome tudo, ou o caminhão leve para o entulheiro. É o cata-sujeira, cata-bagulho. E a vida do homem, seus haveres, seus pertences, suas plantações, seus resíduos, vão tudo lá para o cata-bagulho. Deus não quer isso de nós. Deus quer que possamos viver por Cristo Jesus de glória em glória e de fé em fé, de esperança em esperança. Na antiga aliança, os profetas ainda profetizaram como deviam, que os passos de um homem bom são provados e atestados pelo Senhor, examinados por ele. E ainda que esse homem bom caia, ele sabe se humilhar, ele sabe pedir perdão, ele sabe pedir ajuda, ele sabe compartilhar com quem deve ser compartilhado suas quedas, a fim de buscar em Deus a esperança da reconciliação por Cristo Jesus. Sabe ser humilde, dar não um passo atrás, mas dar o coração aberto a Cristo. Sabe ser humilde e dar graças àquele que diz que ainda que caia, não ficará prostrado. A acusação era intensa. O medo ele é atroz. A distância, ainda que curta, torna-se infinita. Não se vê mais, por vezes, esperança de retornar-se para o Senhor. Resta, então, o consolo da solidão, em isolar-se nas trevas e fazer dela o seu local de abrigo. E assim o homem vai prosperando. Prosperando? Sim. Aumenta a sua iniquidade, sua injustiça. Aumenta a solidão e a tristeza. E para se consolar, ele precisa
em algum momento, preencher o tempo vazio. Alguns preferem preencher o tempo vazio com o uso de diversões, entretenimento, de navegar em páginas da internet infinitas. Outros, que menos ajuizados são, ficam de shorts em shorts, vídeos curtos que tiram da pessoa a capacidade de pensar. São apenas sensações agradáveis de um tempo curto, como a dose de uma bebida. Daqui a pouco passa e vem a ressaca. Então, é de shorts em shorts, solidão em solidão. Outros fazem a opção da bebida, outros amizades do mesmo nível dele. Pois aves da mesma plumagem voam juntos. Cardumes, peixes do mesmo cardume, nadam juntos. Pessoas da mesma espécie andam juntos. Mas há aqueles que são como lobo, têm hábitos solitários, mas são carnívoros. Distraem, ainda que sozinho. E quando encontram a matilha, é uma matilha de solitários. Depois cada um vai para o seu lugar. Esse é o homem distante de Deus, que não busca nas Escrituras, não busca na palavra, sobretudo não busca em Jesus Cristo a direção para a sua vida. E ele para por um tempo e quando quer consertar a sua vida, ele não pensa em consertá-la segundo o Evangelho ensina, mas tornando-se um legalista. A partir de hoje eu vou mudar a minha vida. E ao invés de retornar para os braços do Senhor, ele diz a si mesmo: não vou pegar nada de ninguém, não roubarei, não matarei, não fumarei, não beberei, não andarei em caminhos tortos, vou até mudar de onde eu moro, eu preciso respirar novos ares. Ele vai para os novos ares, e as potestades do ar, dos novos ares, também lá estarão com ele. Pois o bem mais precioso que qualquer pessoa pode ter não se iguala a um Bitcoin, a um cargo na política, a um bom emprego, a bons valores humanos. Um bom lar, uma boa família e um honesto casamento. Não. O maior bem que o homem pode ter é a graça. Deus nos deu a sua graça e ela nos basta. Deus nos deu a sua graça e ela não nos permite deixar de ser fracos, porque na fraqueza é que ela se aperfeiçoa. A graça de Deus não se aperfeiçoa com muitas boas habilidades. É muito bom ser habilidoso, muito bons ensinos, isso é ótimo, maravilhoso. Mas, verdadeiramente, a graça de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando vemos que o dinheiro não nos satisfaz, os prazeres não resolvem, nada nos traz aquilo que tanto precisamos, a paz. E a pessoa pode ausentar-se de Jesus, mas ela não tem a verdadeira paz. Mas ela tem a paz que o mundo dá. O Senhor Jesus disse lá em João 14, versículo 27, deixo-vos a paz. Ao despedir-se dos seus amigos, seus irmãos, que ele chamou de filhos, tendes alguma coisa para comer? Ele disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não dou a minha paz como o mundo a dá. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Isso ele disse quando chamava-os de servos. Depois, vendo quando eles disseram, agora sabemos que sabe tudo, cremos que saíste de Deus, ele já conhecia o coração deles, então ele disse antes, tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Esse é Jesus, o Deus que não esconde nada. Nada que é do Pai. Tudo que havia capacidade de eles absorverem e entenderem, o Senhor Jesus lhes dizia, mas não havia lhes dito tudo. Diz que enviaria o Espírito Santo. Esse é o substituto de Deus na terra, o Paráclito. Esse é o Consolador, o Educador das almas. Esse é o Ensinador, o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que a mãe precisa, que o pai precisa, que a dona de casa, a mulher precisa, para realizar bem as suas funções, sim, mas antes de tudo, para aprender de Jesus como ser uma pessoa que agrada a Deus. No seu lar, no seu trabalho, na sua família, na sua juventude, velhice ou casamento, na vida de avó, de mãe, ou de tio, de pai, funcionário ou patrão, não importa, de vizinho. O Espírito Santo, ele é aquele que nos ensina a ser luz do Senhor e sal da terra. É o Espírito Santo que ensina ao ministro do Evangelho, ordenado ou não, não importa, mas que tem amor por ministrar a palavra. É o Espírito Santo que é a unção, é a vida. É o Espírito Santo que faz todas as coisas. O entendimento é bom, o Espírito Santo é melhor. Pois pode-se ter o entendimento e não ter o Espírito Santo. Pode ser compreensão das Escrituras, saber a vontade do seu Senhor, mas não ter o Espírito Santo.
assim como o homem pode ter uma formação boa de engenharia, arquitetura, farmácia, medicina, agronomia, mas ele não tem amor pelo que faz, dedicação pelo que faz. Ele tem a honra, o prestígio, os valores e o reconhecimento de todos, menos do patrão, que é Deus. Um homem e uma mulher que quer carregar a cruz de Cristo deve se formar, muito mais que um médico, engenheiro, advogado ou arquiteto. Ele deve se formar nas sãs palavras de Cristo. Porque haverá tempo que os homens não ouvirão a sã doutrina, não ouvirão as sãs palavras de Cristo. Tamanho será o aumento da iniquidade no mundo, a perversidade, a promiscuidade, a rejeição dos valores, que as pessoas darão crédito a qualquer um que fale aquilo que lhes agrada. Desde uma pitonisa, jogador de carta, búzios ou tarô, desde um profissional espiritual ou liberal, desde um ateu, ético ou não, enfim. Elas querem um consolo pelas poesias, pelas filosofias e psicologias humanistas. Eles querem um consolo. Algo que lhes tire o peso da consciência, promovido por Deus. Pois o Espírito Santo quer convencer o homem do pecado. Ele pesa na consciência e em seu coração. Como está lá no Salmo 32. Enquanto eu calei o meu pecado, eu envelheci e fiquei cansado. E assim as pessoas estão envelhecendo. E em breve tornando-se fétidas e fecundas, improdutivas para Deus. O cheiro dela já não agrada a Cristo, mas agrada aos semelhantes. A aparência dela já não agrada a Deus, mas agrada a Satanás. As escolhas delas já não participam mais de Jesus, mas participam os filhos das trevas. E de degrau em degrau, ela vai descendo rumo ao caminho do inferno, ao invés de subir rumo ao reino de Deus. O reino de Deus não se consiste em valores humanos, comida ou bebida, boa casa, bom salário, um bom cônjuge, um bom filho. Todos queremos isso, sem exceção. Mas isso não é o resumo do reino de Deus. São coisas boas e contribuem. Mas o reino de Deus é a cruz de Cristo. É justiça. É paz. E a nossa alegria é no Espírito Santo. De tudo que você mais precisa na vida. Valores humanos, sim. Entendimento, inteligência, bom. Dons espirituais, ótimo. Principalmente de profetizar. Eu digo profetizar é anunciar a palavra e ter a consciência de Deus. Não falar de olhos fechados, línguas inteligíveis, a quem poderá chamá-lo de louco e sapatear no pé, rodar igual um peru e glória, 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 glória. Isso não é o dom de profecia. O dom de profecia é dado com consciência, a quem com lucidez, movido por Deus, entrega os ensinos e os recados divinos. Não desta maneira, interrompendo um culto, como Paulo disse, sendo inoportuno. Mas não é a questão. A questão é obrar para si mesmo, viver para si mesmo ou viver para Jesus. Jesus, ele deseja que todos os homens se salvem. Mas aquele que se cala, ele envelhece, crendo que será salvo. E todos eles, como uma roupa fica velha e se corrói, apodrece. Assim acontece com a vida do homem sem Deus. O homem que tem Deus, ele envelhece também. Mas o interior se renova todos os dias, ainda que o exterior se corrompa. E é isso que a gente precisa. Como é que se dá essa renovação? Eu sou incapaz de te dizer. Mas a Escritura é capaz de te convencer. Isso começa com um arrependimento sincero, fruto de uma consciência pesada, que vem de uma reflexão em seu coração. Um pesar, uma tristeza, um desgosto. O que no Novo Testamento se chama metanoia. Mudança de direção, mudança de pensamento, mudança de posição. Coisas semelhantes a essas. É o que a gente precisa. Não basta apenas ficar triste. Tem que tomar uma atitude. Tem compromisso com Deus. A cada dia nós devemos pensar, Senhor, a minha vida te agrada? Eu tenho agradado ao Senhor? E saber que a gente pode receber um não dele. Nós podemos receber um não. Sua vida não me agrada.
Ou podemos receber, filho, eu amo você. Continue assim, progredindo na fé. Deve ser começado com uma reflexão. E isso não se pode ser coletivo, gente. É bom que seja coletivo, mas melhor ainda é a sós. No travesseiro, no quarto, na sua casa, num banco de praça, onde você estiver. No momento de trabalho, numa pausa, lavando uma louça, pensando, Senhor, a minha vida te agrada? Fala comigo, eu preciso ouvir sua voz. Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar a tua boa doutrina gotejando como orvalho. Muito mais do que isso, um rio de água viva no interior daquele que crê. Ele jamais tem prazer na morte do que morre. Nós vamos falar daqui a pouco de um assunto. De quem foi persistente. Insistiu sim, mas em permanecer de um jeito mau. Não levando em conta que nada acontecia porque Deus estava lhe dando tempo para se arrepender. Pessoas que começam muito bem. Nós vamos ler antes, lá, um texto profético no Salmo 32, e você vai poder acompanhar o que diz a Escritura. É muito importante você observar que a palavra do nosso Deus, que é a verdade, ela só quer o nosso bem. Deus nunca quer o seu mal. Deus usou um dia Jeremias para dizer para o povo, eu bem sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor. Pensamentos bons, não de mal. Pensamentos de paz e não de guerra. Mas vocês pensam que eu quero o mal de vocês. Não. Não existe um pensamento, sentimento, intenção, motivação de Deus para o mal. Embora o mal está aí, Deus só faz o bem. E por vezes, o bem ele é como um remédio amargo. Você toma ele com base na dor e no sacrifício, mas sabe que ele é eficaz. É como aquelas injeções, meu Deus do céu, como dói. Mas tem um efeito tão prático e rápido, não é? E são tão boas quando bem feitas. Esse bem é penetrante, o qual nós vamos falar. É feito espada de dois gumes. Penetra, vai lá. Ela tem que encontrar a divisão da alma e do espírito. Onde está a sua consciência? A espada de Deus, a palavra de Deus, os ensinos de Cristo, como está em Atos 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ou seja, ela produz resultado. E ela penetra. Lá na divisão do espírito e da alma, vai na sua consciência. E ela é apta para discernir as suas intenções, seus pensamentos do seu coração, suas intenções do seu coração. E ela te mostra a você mesmo aonde você está errado e onde você está enganado. Onde você se enganou, errando, onde você está errado porque foi conduzido errado, humana ou espiritualmente. E aí é uma opção. Mas ela continua lá nas juntas e ligaduras, onde há as conexões das coisas, de cada parte. E ela vai mostrando, destrinchando cada parte do seu corpo, isto é, do seu interior espiritual. Assim como se destrincha do exterior humano cada divisão, cada junta, cada medula, onde há a união das coisas. E é isso que Deus quer. Deus quer trazer a luz para que não haja nada encoberto. E vai te trazer paz. Entregar a vida com dignidade a Cristo vai te trazer paz. Mas tem um preço para pagar. Esse preço foi pago lá na cruz. Mas hoje você também tem um preço a pagar. O preço do discipulado é um preço árduo. Quando Jesus viu aquela multidão de Lucas 14 seguindo ele, a parábola seca da providência, ele disse, se alguém quer vir após mim e não aborrecer a todos, pai, mãe, irmão, irmã, mulher, filhos, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Pode? Não. Não pode ser meu discípulo. Mas o que significa aborrecer a própria vida? Fazer a opção pelo sim do coração, dizendo não a Jesus. Quando se faz a opção em seguir o próprio coração, se diz não para Jesus. E dizer não para Jesus tem suas consequências.
Repense sua posição. Repense. Lute, carregue a sua cruz. É dor, é sofrimento. Não abandone o chamado que Jesus fez para você. Lembra aquela música? O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual, sem hesitar, eu disse sim. Esse chamado é vivo e verdadeiro. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez. E assim, Jesus, eu novamente digo amém, digo sim. Faça isso. Diga sim para a obediência, sim para o amor ao Evangelho, sim para carregar a cruz, sim para voltar-se às primeiras obras, sim para negar-se a si mesmo, sim para amar o seu próximo, sim para perdoar. Ainda que você se lembre do mal que foi feito, mas você não vai sentir mais, porque você não é um credor incompassivo. Não. Você esquece no aspecto eu não sinto mais nada, não toco nesse assunto e não me posiciono em mais nada acerca disso. Minhas posições são de acordo com a palavra. Recomeçar, ser restaurado, ser revigorado de glória em glória é uma bênção. Os passos de um homem bom, como está no Salmo 37, são confirmados por Deus. Ainda que caia. É no Salmo verso 25, 37, 25? Leandro aí, por favor. Ainda que caia. O homem bom cai? O bom sim. Mas ele não fica prostrado porque ele se arrepende, ele busca ajuda, ele confessa. Ele não faz igual o gato, que vai lá, né? Enterra e fica tudo certo. Parece bonitinho. Não. Ele pede ajuda. Como é que tá aí? Salmo 37, 24, né? Sim. 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Olha, um homem bom. O que é um homem bom, Roger? Um bom é um homem honesto, né? Tem um coração bom, coração sincero. Não pode não ter tido no passado, mas tem agora. Isso, coração voltado para Deus, né? Um coração que não maquina pensamentos maus, né? Desejo bem para o seu semelhante e que não tem dentro de si sentimentos perversos, né? Um coração bom. O nome do coração, bom. Disse Jesus, o homem bom, do bom coração tira coisas boas, né? Bom, então é um tesouro para o seu coração. Então Jesus disse que tem um homem bom? Tem. Embora todos pecaram, não justo sequer, mas quantos são regenerados se tornam um homem bom? Tornam-se. Aí ele tem o que no seu coração? É um bom tesouro, né? Tesouros são valores. Tesouros são riquezas, são ações. Tesouros são luz, são sal. É vida, é semente. Sim. Tesouro é propósitos. É uma vida de propósitos. Tesouro é uma riqueza. E quem tem tesouro é um homem bom. O que ele está fazendo com o tesouro dele, hein? Distribuindo, né? Repartindo. Deus te chama para ser uma pessoa boa. O homem bom, disse Jesus, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Tira coisas boas. Não deixe que da sua boca saia coisas ruins. Não. É um indicativo que você tem, no meu coração tem coisa ruim. Quando eu sou contrariado, eu gosto de espernear, eu gosto de emburrecido me fechar e falar um monte de bobagem. Não faça isso, mas não renuncie isso. Peça perdão para Deus, Ele vai te perdoar. Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele vai. E aí você busca se encher de coisas boas. Como está lá no Salmo? Salmo que é? Salmo 37, no verso 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. O que significa são confirmados pelo Senhor, hein? O que será que significa Deus aprova, isso? Né? São os passos, as decisões, né? O comportamento, as atitudes. Então Deus deixa o homem andar, né? O proceder do homem, né? Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E ele deleita-se no seu caminho. Tanto o homem se deleita no caminho de Deus, como Deus se agrada no caminho desse homem. É uma coisa ajustada, né? Como o próprio Deus disse acerca de Jesus. Este é o meu filho amado em que me comprazo, né? Então prazer, satisfação, alegria, né? E Deus sempre falava de Jesus isso, né? Já o tem glorificado. É algo bom, porque Jesus é o homem bom. Mas aqui está falando um ser humano comum. Olha aqui, ó. Continue. Ainda que caia,
não ficará prostrado. O homem é bom, Deus está gostando dele, ajuda ele. Mas infelizmente a vida é feita disso, né? Isso. Cai na transgressão da língua, dos olhos, do pensamento, do coração, de intimidades vãs, cai de tanto jeito. Sim. E veja, o mais triste não é ficar caído, é permanecer caído. Permanecer. E não fazer caso de mudar, pelo contrário, aumentar essa queda. E fazer mais e mais ainda. Isso. Que é o que nós vamos ler na parábola que Jesus disse já. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com as suas mãos. Então, o homem bom, não é o homem que conheceu ou não conheceu Jesus, não. É o homem bom. Ele está caído, mas quem está sustentando ele? O Senhor. E não levantou ainda, está caído, né? Caído. Está caído? Ou seja, sinto prazer nas fraquezas, nas vergonhas, nas tristezas, nas injúrias. Porque ele falou que ele era soberbo. Paulo diz, conheço um homem, né? Sim. No corpo, fora do corpo, não sei, foi para o céu. De um assim, ou seja, de um homem bom, do homem espiritual, eu me glorio de ser assim. Puxa, eu fui no céu, que bom. Nossa, eu vi a face de Jesus. Não Deus, né? Eu vi os anjos, arcanjos, vi a glória, vi a rua. Eu vi tudo, meu. Deus me levou para o céu. Eu não conheço ninguém que foi para o céu. Só João que foi depois, mas não conheço ninguém. Mas quando voltou para a terra, toma espinho na carne, né? Verdade. Para que ele não se gloriasse de o fato de Deus ter dado a ele algo bom. Dizer que ele era melhor ou ele era digno. É por graça, não por merecimento. Devemos andar dignamente, sim. Mas é por graça. Ainda que andando dignamente. Você vê que Davi aqui ele fala com propriedade, né? Aconteceu com ele, né? Tinha um homem coração. segundo o coração de Deus, né? Ele caiu uma queda feia, mas porém ele não se conformou em ficar caído, né? Foi. Prostrado. Estava de contínua súplica a Deus, né? E ele escondeu do Humilhação. povo? Não. A diferença já do seu filho depois, né? Filho dele depois. Salomão caiu e foi gostando da queda, né? Foi só se aprofundando e gostando cada vez mais. Então quem culpa a queda de Salomão por causa do erro de Davi não está indo no bom caminho, não. O pai não deu um bom exemplo? Não deu. Mas deu um bom exemplo de humilhação que o filho não viu. Foi. Porque o filho cresceu, ele aprendeu com o pai. Sim. Ouviu dizer, viu os ensinos, viu os escritos. Sabedoria de Deus. Ele caiu, foi gostando. Então, o bom é imitar o erro, mas não imitou as virtudes. Não. A gente aprende mais, não com a queda e a vergonha, mas com a humilhação. Você já ouviu dizer que alguém que se humilhou para Deus não alcançou graça? Não. Você já ouviu dizer que alguém que se humilhou a seu tempo não alcançou o escape? Um socorro? Não. Até na prisão no mundo inteiro. Tem uma data, não tem? Tem. Não é perpétuo no Brasil, é? Não. O cara fica 30 anos, mas uma hora ele sai. Sim. E se tiver bom comportamento? É regredido. A pena dele. Sai menos. E pode ser que Deus dê lá no coração do presidente um indulto e salve determinados livros, determinados presidentes. Agora, nesse fim de ano aí, tem uns que poderiam dar um bom comportamento, né? Poderia tem ter a saído tal da definitivo. saidinha, né? Saidinha que sai, Natal, Ano Novo. Poderia ter um bom comportamento, mas... Escolhe não voltar. Não, escolhe não voltar ou sai e pratica outros crimes. Que aproveitar aquele pouco de liberdade que tem, de repente, para dar um bom comportamento, não. Pratica mais crimes ainda. A hora que ele vai mostrar diante da lei, aqui nos homens, que ele mudou, é a boa conduta. Boa conduta. E assim não é diferente com Deus. Não. O homem, na hora que Deus solta um pouquinho a corda, vai, meu filho. Produzir, pois, frutos dignos de É arrependimento. a hora da produção. Mas é curto tempo, mas é hora de você produzir. O que você faz com esse curto tempo de graça? É produzir os frutos de arrependimento, né? Voltar-se para Deus. É isso Para mesmo. se converter, né? Vamos ver o verso 21? Vamos ver. Uma pessoa que pega dinheiro tendo condições de pagar e não paga, Deus a chama de ímpia. Seja num banco, seja num credor, seja numa grande loja, Deus chama de ímpio, gente. Se você não tem condições, aconteceu uma doença, uma fatalidade, um mal, é compreensível. Pague daqui a 1 ano, 6 meses, 10 anos, sei lá, parcele, ganhe desconto, chore, devolva. Mas não se esconda, né? Sim. E explica a verdade para a pessoa. Mesmo antes você sabe que você não vai ter condições de pagar. Olha, eu te prometi pagar dia 10, hoje é dia 20. Mas eu não vou ter o dinheiro porque aconteceu uma doença, meu filho ficou doente, minha mãe, meu pai, caiu a casa, quebrou o buraco, sei lá, aconteceu alguma coisa. E a prioridade era você, mas diante de pagar, eu não tenho, me perdoa. A pessoa fala, puxa, ainda bem que você me avisou antes, né?
Dá tempo de me programar. Então não fica esperando que aconteça aí o milagre da última hora urgente. Não. Que aconteça, mas se não acontecer, você está precavido, não incrédulo. O homem prudente é aquele que antevê. Ele se prepara antes. Verso 21. O verso 16 é melhor, né? 16. Vale mais. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão em fumaça, se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga. Você conhece gente assim? Conheço muito. Muita pessoa, já ouvi falar de muitos também. Pega dinheiro intencionalmente. Pega dinheiro no banco e deixa aí que depois caduca. Não podemos isso. O ímpio toma emprestado e não paga, mas os justos se compadece e dá. Você conhece gente assim? Sim, mulheres assim? Sim. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra. Então, os que herdam a terra são os abençoados ou os amaldiçoados? Os abençoados. O que o homem faz para herdar a bênção de Deus? Jesus falou de novos céus e uma nova terra. E os que são desarraigados são aqueles que escolhem andar afastados dos caminhos do Senhor. Não herdarão a nova Sião. Não. Pode herdar a terra terrena, né? Pode. Mas a nova Sião não vão herdar. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra. Aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Opa! Então é possível ter paciência nas aflições e nos sofrimentos e nas lutas e tribulações com a ajuda do Espírito Santo. Sim. O homem está bom, Deus está confirmando, o Espírito Santo está dando graça. Os passos dele está caminhando, ele não regride, não. Ele vai para frente, ele não volta para trás, não. Não anda de marcha ré, não. Ele dá passo para trás? Não. E onde ele cai, ele não dá um passo atrás. É dali caído que Deus vai levantar ele. Ué, voltando para trás? Não. Eu vou voltar lá para me batizar de novo. Não. Para aceitar Jesus, levantar a mão. É isso? Não, Chico. É dali caído que ele vai mostrar para todo mundo que está atrás dele que é um Deus que irá levantá-lo e colocá-lo para frente. Se ele quiser. Isso é humildade. É uma escola de discípulos. Discípulo cai? Cai. É igual a gente tá na corrida. Você tá participando de uma corrida, você se embaraça, você caiu. O que acontece? Você vai voltar lá na onde você deu a largada? Gostei dessa história. Você tenta se levantar rapidinho e vai apressar o braço para descontar o atraso que você teve ali, né? Aí você tem que correr mais ainda. Correr mais ainda, se esforçar mais ainda. Então, quando você, na lida da vida, passar por um momento de dor, de solidão, ter esses vacilos, né, que não devemos ter. Ah, mas todo mundo cai. Não. Você não é? Todo mundo. A grandeza da bondade de Deus é isso. É você tornar-se somente para o Senhor. Para ajudar outros caídos a ficar de pé. Em nome de Jesus. Como é bom ajudar a gente caída, né? Demais. Nós ouvimos agora um relato de uma pessoa que ela não sabe mais o que fazer. O marido já falou para a mulher, você não precisa ir embora. Ela falou, eu vou. A mulher, você não precisa ir embora. O que é que ela disse? Eu vou. Mas eu te traí? Não. Eu te roubei? Não. Eu espanquei você? Também não. Te deixei faltar o lar? Não. Falta carinho? Também acima de tudo, falta atenção? Não. O filho que eu te dei é uma peste? Não. Você tem um lar? Sim. Você tem saúde? Também. Falta Jesus aqui em casa? Não. Falta palavra? Não.
Sua família é agradável? A minha é agradável? Quer cristão ou não, mas são pessoas boas? Sim. Mulher, por que você vai me largar? Aí não contente, o marido ainda foi, eu quero conhecer esse homem que você gosta. Aonde que ele foi? Ele foi aonde o homem mora, né? Conversou, bebeu, fez tudo, conversou e coisas que não convém falar. Adiantou? Não adiantou. Ela chorou depois, ele me enganou, mas eu vou ficar com ele. Isso. Ele me roubou? Não, eu vou ficar com ele. Ele me enganou. O que pode ser feito? Nada. Nada. Deus tem prazer no divórcio? Deus tem prazer no adultério? Não. Se um homem humano tem prazer em perdoar e reconsiderar, como é que Deus não teria, gente? O amor dele é infinitamente. Mas quando uma pessoa não quer se reconciliar com Deus, é como quem quer as drogas, quem quer a bebida. Quanta gente você não tentou ajudar? Muita. Recentemente, graças à bondade de Deus, um casal se reconciliou, Graças a filho Deus. voltou para casa, Foi. marido voltou para mulher, Foi. nora, um lar, uma propriedade, pessoas para trabalharem juntos. Adiantou alguma coisa? Não adiantou, não. Dinheiro, paciência não resolve, misericórdia não resolve. Fez algum mal? Não. Nenhum. E todo mundo fala, mas por que vocês não ajudam? Está errada essa pergunta, gente. Não façam perguntas erradas. Verdade. Por que Deus não faz nada? Mas quem disse que Deus não fez? Quem vê de longe não sabe, né? Quem vê de longe não sabe. Mas por que não estende a mão? Quem disse que não estendeu? Mas por que não manda para outro lugar? Mas quem disse que não mandou? Quem disse que não dá suprimento? Ajuda, sei lá. Quem disse que não deu? Então, alguma coisa? Alguma coisa tem. Faça essa pergunta. Por que será? Por que será? Se houve maldade, tem que ser reparada a maldade. Mas se houve uma opção, o que você pode fazer? Respeitar. Respeitar. É triste, vergonhoso, mas você não pode fazer? Nada. Não pode fazer nada, gente. Eu só conheço um ser. Pessoalmente conheço ele. Ele fala comigo. Ele me mostra, ele me ensina. Quando eu estou dormindo, ele vai lá no meu sono. Sabe por quê? Porque a hora que eu estou sozinho, não está rodeado de gente, não tem trabalho, não tem cônjuge, não tem filho, não tem conta, não tem carteiro, não tem WhatsApp, não tem telefone, não tem ninguém. Como Jesus, né? Ainda que ele ia para o monte orar, levava os discípulos, mas dizia, eu vou a um tiro de pedra de vocês. Fica cá. Eu preciso estar sozinho. Eu preciso pensar. Então já que o homem não consegue ficar sozinho, então Deus fala, hein? Sonhos. Está escrito, né? Tanto em Joel quanto em Atos 2, terão sonhos. Assim foi com José. Sim. José era marceneiro, o dia inteiro trabalhando. Já tem que pensar nas coisas de Deus? Então Deus fala, tem que falar com esse homem quando? Quando ele estiver dormindo. Você vê que José, sempre Deus só fala com ele em sonhos? Percebeu? Acho que ele era velho, né? Que os vossos velhos terão sonho, né? Velho dorme bastante, né? Não, acho que ele estava muito ocupado. Estava ocupado, gente. Então, existem inúmeras formas de Deus falar com o homem. Mas essa pessoa é a melhor que existe. O nome dela é Espírito Santo da verdade. Nunca ele fala na mentira, na dúvida, na insegurança. No talvez. Será? Não. Por que ele não fala logo? De uma vez? Porque ele dá tempo para a pessoa se arrepender. E ele fala... Por que ele fala em ilustrações, alegorias, quebra-cabeça? Que é justamente isso, para você quebrar a cabeça e refletir. Ocupar o tempo que você não ocupa com as coisas de Deus. Antes você ocupava só com as suas. Agora com as coisas de Deus. Não é? É assim mesmo. Deus ajuda, gente. Não existe uma pessoa que Deus não tenha falado com ela. Toda pessoa que é esse homem bom, caído, eu tenho por hábito falar, Deus não falou com você? O Espírito Santo não te deu um tino? Eu tive dos pensamentos. De prudência ou de maldade? Não, prudência. Vê se você desligou a chave, vê se você fechou a torneira, vê se você fechou a porta. Não são hábitos humanos? Sim. Também tem hábitos espirituais. Pode ser excessivos, aparentemente sim, mas são prudência, não é? E o costume, o bom hábito, forma um bom padrão de pessoa. Sim. Você não sabe dirigir? Vai devagar e você acelera. Acelera e você freia. Quer dizer, aí você fala, poxa, bem que eu senti que eu tinha de frear, bem que eu senti que eu tinha que andar mais rápido, bem que eu percebi que eu deveria desligar. Não tem esses porquês?
Essa pessoa tem que tomar uma decisão rápida, mas não tem um costume, às vezes, de dirigir, fazer algo. Já vi acontecer muito isso aí. Erra o pedal do acelerador, pisa no freio ou vice-versa. Vira um carro, acontece outras coisas assim. Acontece. Mas o Espírito Santo, ele sempre fala conosco antes. De alguma maneira. Seja por alguém, por alguma circunstância, até mesmo em sonhos. Ele é o Espírito da verdade. Mas a verdade soberana, imutável, que está acima de todas e nunca é substituída ou sequer equiparada, é o Evangelho de Cristo. As palavras de Deus. A Bíblia Sagrada. Sobretudo os ensinos de Jesus e dos apóstolos. Não, nunca é substituído ou igualado. Mas Deus, ele fala. Né? Vamos continuar? Verso 22. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. O prazer desse homem é o caminho de Deus, né? Sim. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Porque o Senhor sabe que o deleite desse homem é o caminho dele. Mas caiu, é fatalidade lá. Vai, continue. Uma paixão, um medo, um desatino, um buraco, falta de vigilância, um esquecimento que não deve ter, né? Sim. Virgem insensata é virgem esquecida também. Fui moço e agora sou velho. Demorou muito tempo, né? Demorou. De 15 anos para 80? Mas foi tempo ali, viu? Muito tempo de experiência. Muito. É bom falar com gente experiente? Sim. Não pode ignorar o conselho dos experientes. Não. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. Espera um pouquinho. Nunca? Nunca. Nunca é uma palavra muito forte, muito precisa, muito exata, que chega a dar medo. Exata, é. Nunca? Nunca. Então o justo passa necessidade, tribulação, aflição, queda, vergonha, traição, mas nunca ele será desamparado. Então há amparo na queda, há amparo na vergonha, há amparo no desprezo, há amparo na dor, há amparo na necessidade, na enfermidade, há amparo na moradia, no suprimento ao cônjuge, aos filhos. Se a pessoa for justa, nunca desampara ela. Mesmo no meio da carestia ou da abundância. Mesmo no meio da alegria ou da dor. Da comunhão ou da humilhação. Nunca é desamparado. Deus te chama para ser justo. Ser justo, sim, viver uma vida reta, santa, sóbria e justamente. Porque os justos se alegrarão. O homem que busca o Senhor Jesus, está lá em Romanos 5:1, sendo, pois, se tornados justos pela fé. A fé torna o homem justificado. A fé torna a mulher perdoada. A fé transforma o pecador numa pessoa justa aos olhos de Deus. Que é isso que é importante. A fé faz a pessoa brilhar. Então, quando eu me converti, as pessoas falam: Marcelinho, o que está acontecendo com você? Você não anda mais com fulano? Eu falei: ando. Dou bom dia, não, você não anda mais não, que eu tô te vendo. Eu lembro até hoje da minha vizinha falando isso. Você não anda não. É que eu não podia falar mal do outro. O justo não pode falar mal do outro? Não. Então eu falava assim: não, é que eu ando agora de vez em quando, é que eu tenho outras ocupações. Ele não fica se promovendo na desgraça alheia que ele também viveu um dia. Não vejo mais você por aí fazendo os negócios. Não faço nem por aí meus negócios não. Ah, virou crente, né? Falei: não virei. Virou crente sim. Eu não virei. Tá indo para a igreja? Eu tô indo para a igreja para ver se eu consigo aprender de Jesus. Porque eu tinha vergonha de se dizer que eu era o que eu não era. Eu falava assim: será que eu vou conseguir? Eu acho que eu não vou conseguir não, mas eu vou tentar. E é bom você tentar também, viu? Eu nunca achei que eu ia dar certo. Não porque eu não cria no evangelho, é que eu creio que eu era muito mal. É porque eu era muito mal mesmo. Nesse aspecto de querer fazer minhas vontades. Né? Não matar ninguém, não é isso não. Mal no crime, não. Mal de desejar seguir o seu caminho da juventude desvairada, na verdade. Sim. Só eu era assim, né? Também era assim. Era. Também. E eu tinha conselho de pai que resolvia? Nada. Tinha conselho de mãe que resolvia? Não. Tinha bom testemunho de vizinhos, amigos, colegas, parentes e primos que resolvia? Nada resolvia.
Tinha que quebrar a cara. Ainda que alguém desse o testemunho do que aconteceu. E você ouvia até educadamente. Não ouvia nada. Falar, não quer dizer que o que aconteceu com você vai acontecer comigo. Cada um. Ah, então não é porque você plantou banana, que colheu banana, você plantou ameixa de chocolate. Eu vou plantar banana, eu colho o que eu quero. Aí então aconteceu com você, que você é trouxa. Ah, então a palavra de Deus que diz que o que planta vai colher. Foi chamada de trouxa. Mas Deus perdoa a ignorância, né? Vamos estar lá em Atos 17. Minha mãe mesmo falava, não esquenta não. Tem um professor aí, né? Não esquenta não. Tem um professor que vai te ensinar muito bem. E o professor ensina? Meu amigo, tem um professor que ensina com amor. E tem um que ensina quebrando a cara. Que professor que era esse, Roger? Mundão. Então se você quer esse professor, mundão, acaba não. Ele fala, vem, eu gosto assim. Vem aprender de mim. A ser humilhado, pisado, só em si. Eu gosto assim, acaba não, né? Era assim mesmo. Acaba não, que eu tô chegando agora. E disse Jesus, o mundo jaz no maligno. Ah, então o professor do mundo quem é? Maligno. E o maligno gosta de ensinar? Gosta, ensina. Em 1 João 5,19, né? O mundo... Não, fica aí mesmo. O mundo jaz no maligno. Então, tá dentro do maligno e o maligno tá dentro da pessoa. Está em 1 João capítulo 5, 19. O homem que mais teve intimidade terrena, humana, lado a lado com Jesus, andando com ele. Esse ouviu as batidas do coração de Jesus, ó. Te amo, te amo, te amo, te amo. Ele ensina, tem escola e tem um curso, né? É o curso do mundo. Ele é professor. Vai ser sair de lá mestrado. Lá em Efésios 2, o curso deste mundo. Segundo o professor. O príncipe das potestades, que opera nos alunos que são filhos, como os outros também. Então sua mãe falava o que pra você? Falava, não esquenta não. Eu vou esperar, você vai ver, você não quer me ouvir. Isso é praga? Não, é até um conselho. A pessoa toma veneno, se ela vai passar mal, é praga? Não é. Bota o dedo na tomada, não põe, vai tomar choque, é praga? Não é realidade. É aviso. É aviso. Mas tem gente que chama aviso de praga, né? Eu repreendo, desautorizo, tá amarrado, você tá me amaldiçoando. E aí? E aí ela dizia, né? Não esquenta não, um dia você vai sair, um dia você vai pro mundão. Minha mãe que me dizia, filho, não vai se arriscar. Nesse mundo tem viagens que não dá pra voltar. E aí? E aí aconteceu exatamente o que ela falou e pior, né? A mãe não era burra, não? Analfabeta, não? Jumenta, não? Também não. É véia? Não, é conselheira, aconselhava, né? Queria não, que mãe que vai querer mal do filho? No buraco, né? Que mãe que vai querer mal do filho? Pra quê? Deu tanto trabalho pra ela, ainda vai querer o mal? Ela quer amigo, né? Pelo menos para ter prazer aqui longe, né? Isso. E aí, o que aconteceu? A mãe estava errada? Não tava. Quebrou a cara? Quebrei a cara e depois a vergonha para voltar. E teve que voltar, né? Não voltei, não. Ficava remoendo, principalmente esses períodos de final de ano, Natal, que todo mundo recolhe-se, geralmente, por familiares e tal. Eu falei, eu vou nada chegar lá, entendeu? Do jeito que eu tô. Aí eles começaram a zombar de mim, bem feito, eu sabia, quebrou a cara, não ouviu sossego, agora coitado de você, está lascado. Então eu não queria ouvir isso. Você sabia que... E a revolta batia, então eu me aprofundava mais, caído ao invés de clamar por socorro. Para se consolar com a desgraça, você usava? Outra desgraça. Aí vivia de quê? Desgraça em desgraça. De queda em queda. Desgraça em desgraça. Desgraça em desgraça. E os amigos, não, mano, é assim mesmo, camarada. Liga não, velho. É assim mesmo, rapaz, que é isso? Ninguém veio para ficar de semente aqui nesse mundo, não. Mas você não vai ficar de semente. Tem que curtir, você tem que aproveitar. A vida não é para sempre. Você tem que aproveitar, a vida não é para sempre. Bebe mais esse aqui, fuma esse aqui, cheira esse aqui, vai ali. Que é isso, desse jeito. E diz uma coisa, e o dia que depois que você conheceu Jesus e ele te conheceu antes, e você tomou o firme propósito de falar... Eu tenho que me acertar, pedir perdão. Aconteceu esse dia? Aconteceu bem numa virada assim de ano, né? Que você nunca ia. Nunca ia. Mas o que acontece? De todos os anos, cada ano se passava num lugar diferente. Alguém convidava, vão pra praia, vão pra represa, vão jogar flor no mar.
vamos fazer isso, fazer aquilo outro, fazer uns pedidos, vamos passar de branco, tal. Outros que trabalhavam na empresa que eu trabalhava diziam assim, não, eu não tenho dinheiro, vou pro Nordeste, vou pra casa dos meus parentes, vou pra praia, vou pra tal local, assim, assado. Todo mundo tem que dar esnobadinha. Eu vou voltar pra onde eu nasci, nada, vou voltar lá pra casa dos meus pais, dar um mau testemunho, do jeito que eu tô derrotado, fracassado, e não. Aí eu morava num local em São Paulo, que tinha uma vizinha lá que a gente chamava ela Bruxa do 71. Doido. A bruxa era uma mulher velha, acho que tinha uns 70, 80 anos. 71 anos. Mas por que a gente chamava ela Bruxa do 71? Porque ela era crente e pregava pra gente. E ela é certinha, honesta? Bom testemunho ela tinha? Não tinha um bom testemunho, não. Ela falava até meio que exagerado. Ou seja, é daqueles que às vezes quer empurrar. Na marra. Na marra. Então, às vezes a gente ficava sentado assim na calçada, meu querido, tranquilo. Quando via ela, parecia que era o Satanás. Saía todo mundo correndo. Porque ela parava, encostava, sentado do lado da gente, ficava pregando, vamos para a igreja, menino, vocês não podem viver essa vida, Jesus ama vocês, tal, ficava fazendo aquele Mas convite. Dentro de você sabia depois que aquilo era sério? Sabia, ele ficava remoendo? Eu sabia. Ficava assim igual broca? Ficava. De furadeira? Ficava. Lá na hora do travesseiro, né? Isso. É a hora que Deus fala com o homem. Aí eu lembro que foi um dia de Natal, saiu todo mundo, viajou todo mundo, eu fiquei lá na escada, pensando assim na vida e tal. E quem apareceu? Tomando um sol, apareceu ela. Aí ela sentou bem do lado, aí não teve como eu correr. Espera aqui, menino, que eu vou falar com você, tal. Porque... A chamada Bruxa do 71. Vou falar com você. E ficou falando ali, falando de Jesus, falando do jeito dela lá, e me deu um panfletinho. Me deu um folhetinho. Aí... Pausa. Tem um documentário, não sei se você assistiu, eu te mandei, da Bíblia João Ferreira de Almeida em português. Esse homem tinha 14, 12 anos. Quando completou 16 anos, ele traduziu a Bíblia mais traduzida do mundo, de língua portuguesa. Ele traduziu para o português. Saiu de Portugal, foi para Indonésia, Jacarta hoje, traduziu a Bíblia para o português, com 16 anos. E como é que começou essa conversão? Parece que foi no navio, ele recebeu um folheto. Quando chegou na cidade, após passar pela Holanda, as diferenças do catolicismo e do cristianismo. E ele viu que Deus não pede aos homens para adorar as imagens, mas para adorá-lo como está lá na mulher samaritana, em espírito e em verdade. Para não fazer uma reza, mas fazer uma prece, uma oração só ao menino Jesus. E que Maria não é mediadora. O que esse Papa agora falou, que quem pede para Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, está errado. Você viu o que o Papa falou? O leão, né? O leão está rugindo. Nem que seja o outro leão, mas está rugindo. E ele viu as diferenças. O que ele fez? Ele foi estudar. Ele era judeu, ele estudou o Antigo Testamento com a nova visão, que é a visão verdadeira. Aí ele começou, puxa, mas não pode ser só eu que tenho que saber isso. Eu tenho que pregar isso também para o povo da língua portuguesa. Meu povo lá de Portugal, da África e dos países onde a língua portuguesa. E ele traduziu o Novo Testamento assim, por um folheto. Um jovem de 16 anos. Ele não deixou para se converter aos 50, não. E ele deu essa riqueza, que a graça de Deus fez isso no coração dele. Mas alguém tem que fazer o sacrifício, sacrificar sua juventude, né? Sim. E aí você ganhou o seu folheto? Não, ganhei o folheto no Natal. Aí ela você lembra um pouco o conteúdo do folheto? Não lembro muito bem, mas eu lembro da questão do folheto, sim. Aí levei aquele folheto, ficava em casa ali observando, analisando, tinha umas figuras, uns E o medo de jogar o folheto fora? Não jogava não, eu guardava. Aí foi se aproximando do final de ano. Eu morava num local que tinha umas 6... Onde que era? Era ali, Vila Aurora, São Paulo. Vila Aurora, perto do Jaçanã, Santana, Imirim. Isso. Né? Isso. Aí foi chegando o final do ano, eu estava ficando sozinho ali praticamente naquele ambiente que morava ali umas 6, 7 pessoas. Cada um foi viajar para parente, cada um para um canto. Aí foi batendo em mim aquele desejo, falei, que lugar diferente que eu vou passar a virada de ano. Às vezes eu ia pra festa, ia pra forró, ia pra beira da praia, ia pra represa, ia pra barzinho, tudo quanto é canto, todo final do ano, ia pra queima de fogos em outro canto. Que lugar diferente. E aí, eu batendo dentro de mim o desejo, eu vou passar a virada de ano dentro de um... Opa, peraí! Eu vou passar a virada de ano na presença de Deus, meu amigo. Eu já escolhi passar a virada de ano em chácara,
família, amigos, irmãos, tudo coisa boa, né? Na praia, gente em restaurante. Sim. Tem gente que é pontos de espiritismo, candomblé, plano de 7 ondinha. Eu vou passar a virada de ano. Namorada, dormindo, o depressivo lá, né? Aí você escolheu passar a virada de ano. Existe um só dia na presença de Deus, vale mais do que 1000 e qualquer outro lugar. Pensa 1000 lugar bom. Vamos lá, uma praia. Um lugar bom, né? Se não for as praias de São Paulo, cheio de esgoto. Os esgotos, nada. Todo mundo tá defecando, urinando, jogando excremento. Cai tudo aonde? Tudo na praia. Aí a praia devolve, a pessoa volta toda excrementada. Tudo bronzeada, né? Tudo bronzeado. Cheio de excremento. Né? Tudo marronzinho. Olha o bronze. Mas quem disse isso quem está dizendo isso? Hoje eu vi uma matéria falando, criaram, não tem lá o tal do Homo sapiens, aquela história, né? Criaram Homos imundos. Como que é? Homos imundos. Por causa das praias, nesse final de ano. A própria Defesa Civil, a própria CETES está dizendo que as águas são impróprias. Não, e imprópria, e as pessoas vão, a multidão, 24 horas na praia, e aquela lixarada na praia. Pessoas sem educação, né? Vazias ali de educação. O brasileiro, na sua maioria, é assim. Então, aí, Dias, eu falei, não, vou passar a virada de ano numa igreja. Aí eu fiquei pensando, mas que igreja? Peraí, um só dia na presença de Deus vale mais? Que mil. Então nós falamos da praia, tem a chácara, tem o sítio, tem a casa dos parentes, dos amigos, amados. Tem Hollywood, irmãos. Tem Dubai. Hollywood, tem Dubai. Olha, é 1000, né? Só falta 997, vai. Tem o quê? Qualquer lugar, não dá, tanto lugar bom e agradável, justo e injusto, não importa. Mas a pessoa escolhe abrir mão tanto desse justo e injusto, conveniente ou não, para passar onde você escolheu? O salmista disse isso, né? Um só dia. O pardal encontrou casa. O pardalzinho tem uma casa? Tem. E a andorinha? Ninho para si. E eu encontrei? Seus altares. Sua presença, Senhor, Rei meu e Deus meu. Jesus. E aí você foi lá? Aí fui. Você já estava todo melancólico, depressivo, já tinha feito várias projeções de como ia passar o ano ali, na vida desregrada que eu já vivia e tal. Já tinha até me vivi uma vida sem vida. Em mim reinava a ilusão. Aí peguei, eu morava no final de um ônibus, tinha um ônibus lá elétrico na época. Manda aqui? Elétrico, acho que era um 07P. Aí peguei aquele ônibus, mandar aqui, quando chegou ali na Santana, Voluntários da Pátria ali, eu fiquei procurava de um lado do outro. A primeira igreja que apareceu, eu vou descer. Pensei, igreja evangélica de crente. Dá uma pausa aí. Essa semana chegou uma mulher lá. Oi, seja bem-vindo. O Rony já tinha atendido. Era o Rony, que é o ex-homem oco. Um dia ele vai dar o testemunho lá de Apolo, que ele era um homem oco. É o ex-oco, não é mais oco, não. Está se enchendo do espírito. Aí ele atendeu aquela senhora, uma jovem senhora, mãe de 2 filhos, e ela falou que cheguei aqui, eu digitei, morei pro bairro agora, na esquina da igreja, lá onde os irmãos estão. Eu digitei aqui, igreja, e não apareceu nenhuma. Num raio de 100 metros, 500 metros, eu queria a pé. Sorando no bairro. Aí eu passei aqui 1 vez, 2 vezes, aí eu vi lá no Google, disse Jesus. Eu não vi placa, não entrei. Eu falei, não, mas disse Jesus, eu vou lá. Ela, rapaz, entrou domingo. Aqui é uma igreja, mas eu posso entrar? Pode. Foi igual você, procurando no bairro. Que igreja tem que ser de bairro. Sim. Ou da vila, ou da região, isso. ou da cidade. Né? Para ficar mais prático as pessoas buscarem. Então eu não tinha uma indicação certa de qual igreja eu ia, mas bateu em mim aquele desejo ali de passar ali. Qualquer igreja. Eu num culto. Eu queria ir num culto, pelo menos ali numa igreja. Aí fui olhando de um lado para o outro. Quando chegou ali na região de Voluntários da Pátria, de próprio de Santana, eu vi uma igreja. Deu sinal no ônibus, o ônibus parou. Devia ser mais ou menos aí umas 7h30, 8 horas da noite. Aí quando eu fui entrar na igreja, eu vi que a igreja estava lotada. A igreja estava cheia, lotada, mas as luzes apagadas, sabe? Uma luz acesa lá perto do púlpito, outra aqui, estava aquela penumbra assim. E aquele silêncio dentro da igreja. Devocional. Não, aquele silêncio, não tinha... Aquele silêncio, quando eu entrei, vi a igreja lotada, todo mundo parado, sentado dentro da igreja. Tá comendo, correndo, gritando, não, as crianças dando cambalhota, e as mães deixando as crianças fazer barulho pros outros. Sentado. Aí eu perguntei pra pessoa que hora que começa o culto. Aí, que hora começa o culto, a reunião? A pessoa tá ligando. Não, já começou, 7 horas. Então é assim, minha casa será chamada? Casa de oração. Você que tem uma criança, pega ela e faz a que minha mãe ensinava.
E eu era no centro espírita, macumba, candomblé, espiritismo, budismo. Mamãe fazia assim quando eu entrava no lugar com ela. Filho, vem cá com mamãe, ó. Ah, mãe! Isso é pra você aprender, é só a amostra do que eu vou fazer lá dentro. Se me fizer passar vergonha, e ela deixava essas unhas grandes, rapaz. Quando você vê uma mãe com a unha grande assim, pode saber. Sua mãe pegava aqui? Pegava. Que menino que aguenta? Pegava aqui nos caras. Ela pegava aqui. Ai, não, mãe, não. Senta, não faz eu passar vergonha. Mas, mãe, senta. Rindo pros outros e eu chorando. Nossa, menino, isso é quebrantado, né? É quebrantado. E aí, tudo silêncio. Silêncio. Mas aí o silêncio ali, eu fui perguntar, mas como que é que funciona aqui? Ele falou assim, não, que hoje aqui é a vigília. Eu falei, vigília, o que é isso? Não, é vigília. A gente vai passar a noite aqui dentro da igreja. Tudo que você queria? Não, passar a noite dentro da igreja. Eu falei, mas não tem louvor, pregação? Ele falou, não. Aqui a gente vai passar a noite. Era uma vigília diferenciada, né? Ano novo, né? Diferenciada. Ou seja, e as pessoas tudo ali paradas, de cabeça baixa. Aí eu olhei para um lado, olhei para outro, as pessoas de cabeça baixa. Eu falei, tem que acompanhar o movimento, né? Eu não sei o que está acontecendo. Igualzinho eu na igreja. Quando levantava. Sentava. Levanta a mão, levantava. Põe no coração, eu vou seguir o curso aqui. Eu vi todo mundo de cabeça baixa, então eu fiquei esperando uma oração, não teve, um louvor, não teve, uma pregação, não teve nada. Mas eu posso dizer que foi a melhor vigília que eu passei na minha vida. Foi o seu encontro. Foi a melhor vigília, porque foi a vigília do exame da minha consciência. Eu passei a noite inteira ali, meditando na minha vida, fazendo a retrospectiva. Refletindo sobre quando eu me entendia por gente. E quanta coisa errada pratiquei. Foi o único tempo que você teve horas para refletir? Meu querido, a noite inteira. A solidão, vamos dizer assim, deu para fazer reflexão? Foi uma reflexão, foi uma vigília, foi a meditação, um exame da minha consciência, da minha vida. Eu fui lembrando desde criança os meus planos, meus propósitos, mesmo na religiosidade, sem conhecimento de Deus, mas o pouco de temor que havia dentro de mim. Eu fazia aquilo que achava que era certo, mas eu tinha um temor a Deus, uma reverência. E fui lembrando os passo a passo da onde eu tinha passado, os meus planos e propósitos. Depois eu vi como que tudo foi mudando. O momento que você começou a se desviar das suas intenções. Ainda que ambiente inadequado, mas das intenções. Das intenções eu fui desviando das intenções. E ao passar de um tempo que eu não conseguia... Pessoas assim, eu não conseguia olhar no espelho e olhar para mim mesmo no espelho. Meu Deus do céu! E é assim que a pessoa fica mesmo, né? Ela não se enxerga mais. Eu não conseguia olhar. Quando eu olhava no espelho, eu não conseguia. Ainda que eu olhava no espelho, às vezes eu escovava o dente, penteava o cabelo assim. Eu não conseguia olhar dentro do meu olho. Rapaz, porque quando eu olhava dentro do meu olho, é como se fosse uma outra pessoa. Você não se enxergava. O meu íntimo falava assim, eu não sou essa pessoa. Eu não sou. Olha o que eu me transformei. Olha o que eu estou me transformando. Então eu comecei a fazer coisas que... no meu íntimo, ou seja, na minha criação, nos meus propósitos, era totalmente contrário. As minhas vestimentas, os aparatos, as coisas que eu usava, usando brinco, o tipo de cabelo. Zoava aquilo ali e falava assim, eu não sou isso. E me revoltava cada vez mais. O que faço, não aprovo. Não aprovo. Como está Romanos 7, né? Mas escravo também não conseguia sair, né? Não por sua vontade. Não. Como está Romanos 8, mas por causa daquele que sujeitou. Alguém te sujeitou aquilo. O pecado, o mundo e o outro lado. E isso ia crescendo dentro de mim cada vez mais a revolta. Porque eu via, eu não quero isso, e ficava revoltado, desgostoso, angustiado, melancólico, depressivo. Você queria prazer no mundo? Aborrecido. Você queria para o mundo alegrar seu triste coração? Na verdade, eu não tinha muito prazer no mundo. Você queria as coisas certas, é mesmo. Mas não tinha força. Não tinha. Então, o que acontece? Aquela vigília, para mim, foi uma vigília boa de meditação, de reflexão. E conversando aquela que você chamava de bruxa do 71. A bruxa do 71. Que foi usado como instrumento. Quantas vezes Jesus não foi chamado de Beelzebul? Não é? E as pessoas se arrependeram depois de procurar. Isso que é importante quando alguém te xingar, te ofender, você não tratar mágoa por mágoa, né? Maldade por maldade. Então eu passei aquela noite, quando o dia amanheceu, eu já saí dali já praticamente, posso dizer ali, já com a decisão tomada. A partir dali tudo começou a mudar? A partir dali, vícios que eu tinha, aí eu vejo que foi pelo Espírito Santo que não houve necessidade praticamente. Ali ninguém orou por mim, ninguém pregou, ninguém leu um texto da palavra, mas só na minha meditação, na reflexão, eu vou tomar uma decisão. Só o tempo que o homem dá para Deus. Falei, eu vou tomar uma decisão. Aí comecei a buscar, né?
Olha, então o Espírito Santo, ele trabalha no homem desde a sua concepção. Quando ele vai se... Nem o feto e nem o embrião ainda ele é lá no ventre da mãe, um blastocisto. O Espírito Santo já vai trabalhando. Mas não tira dele a opção de ser o que ele quer ser. Mas o mostra. Existem índoles, personalidades e naturezas desde o nascimento. O que há de ser será? Não. O Espírito Santo convence. Mostra, desnuda a realidade. E a pessoa sendo convencida, se não receber de mau grado, não importa a forma, de um folheto, pensamento, uma pregação que ela ouviu, algo que ela assistiu, um local que ela está, de pessoas boas que falam de Deus, o Espírito Santo trabalha. Então o Espírito Santo ele está no mundo. E ela vai sendo convencida. O próximo passo, aprender de Jesus e depois tornar-se discípulo através do discipulado. Por isso que nós estamos aprendendo aqui é uma escola de discípulos. Discípulos para Jesus. Não são discípulos para os homens. E toda pessoa discípula, ela erra sim. Nós comentamos há dias atrás na escola de discípulos sobre João Marcos. Ele errou. Errou feio. O seguidor que tinha as promessas, o chamado a quem Jesus apareceu no caminho de Damasco, foi Saulo que tornara-se Paulo. E ele não quis ouvir, preferiu ouvir Barnabé, que também o preferiu ouvir. Mas veja que no final Deus foi tão bom. Preparou, aliás, logo no início, Timóteo, para andar com o apóstolo Paulo. Porque ele tinha bom testemunho, boa índole, mas era tímido, acanhado. Não era eloquente igual Apolo, ousado, persuasivo, conhecedor e poderoso das Escrituras. Vazio, oco, sem Espírito Santo. Não. Mas o tímido, o vergonhoso, o acanhado, era aquele que Deus queria. Que ele tinha boa índole, boa conduta, boa reputação. Filho de uma mãe e de uma avó muito piedosa. Por isso que você que é mãe e que é avó, ainda que esse menino é meio atazanado, seja piedosa. Faça o bolo dele, o chazinho dele, as coisas dele, e vai dando as correçãozinhas, né? Não para de falar com ele, não. Se alguém falar para você que você fala demais, mãe que não fala muito é porque ela é muda. Mãe fala mesmo. É igual o Espírito Santo, né? Então o que acontece? Não demais, né? Que tudo demais tem limite. Já no fim da vida de Paulo, ele falou, ô Marcos, você vai vir aqui. Timóteo, traz Marcos com você. Porque agora ele é muito útil, mas ele vai andar com você. Você andou comigo, Timóteo, então agora Marcos pode andar com você. Marcos não quis andar comigo, mas vai andar com você, que é a mesma coisa. Somos um. Então a vida dá volta. As pessoas que não quiseram, pode querer. Mas vão ter que andar com aqueles que têm o dom do Espírito Santo, que não são ocos e que podem ser ensinados e ensinar. Não é? Há esperança para todos, mas infelizmente demorou muitos anos distante de quem tinha as promessas. Como Ló, que manteve-se distante de Abraão. Quem tinha promessa? Abraão. Quem se apartou foi Ló. Porque os pastores dele queriam. E quem era o pastor de Marcos? Não era Barnabé? Sim. Então pronto. Você vê que Ló voltou e os pastores voltaram? Assim como Barnabé. Não há registros. Embora é um bom homem, sei que, penso eu, piamente que Deus o conservou. Abraão respeitou a escolha de Ló ali. E ainda falou, escolhe o que você quiser, a preferência é sua. Isso. Nós não podemos fazer diferente de Abraão. Os que quiserem não seguir com Cristo ou com a fé que nós cremos, têm liberdade. Mas se sabe o que aconteceu com Ló, né? Sabe o que aconteceu com Ló. Vai se dar muito bem no começo. Vai ser até juiz. Isso. Vai se dar muito bem. Tem uma boa esposa e filhos. Boa de que modo? Filhos de que modo? Não é? Isso. Mas não vão ter discípulos. Porque Deus não põe vinho novo. Em odres velhos. Deus não põe virtudes. Mas pode ajudar sarrando pelo fogo. Então você vai continuar em Salmos 37, que nós estamos encerrando. No verso 23, os passos... Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Meu amigo, olha que situação. Nunca.
Então a promessa, seja justo, seja honesto. Isto é, o que é justo? Tenha fé em Jesus Cristo, sendo, pois, justificados pela fé. Seja temente a Jesus Cristo. E Deus nunca vai desamparar os seus filhos e filhas. Isso é uma promessa. Porém, a sua parte você faz. E se essa menina está quebrando a cabeça por aí, fique na esperança de que ele, um dia crendo, essa promessa volte para ele. Em nome de Jesus. Você não pode salvar-se, nem a si mesmo. Dirá seu cônjuge ou filhos. Donde sabes, ó mulher, se salvará seu marido, e marido se salvará sua mulher. E assim, cada um deve seguir com a sua cruz. Na esperança de que eles um dia crendo, a salvação torne-se para eles pelas promessas. Creia no Senhor Jesus, será salvo em sua casa. Vamos lá? Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Se compadeça do seu semelhante, ajude o próximo, e a sua descendência será abençoada. Os filhos da fé, os filhos humanos, aqueles a quem Deus confiou a ti para ser filhos dele. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Onde que são essas moradas para sempre? Hein? Será que é aqui em... eternas. Será que é em Piauí? Não. Não é não? Não é lá em Caxias do Sul, não? Também não. Não é no Amazonas, não? Não. Onde que é a morada eterna, meu amigo? Cidade celestial. Deus prometeu a vida eterna. Aqui o salmista nem imagina a grandiosidade dos ensinos de Jesus. Ele não tem nenhuma ligeira visão. Ele sabe que Deus vai cuidar, mas não sabe como, porque Jesus falou que muitos justos, muitos profetas, muitos sábios quiseram ouvir e não ouviram, ver e não viram as coisas que ele fez. Nós somos muito mais bem-aventurados do que todos esses bons homens tementes a Deus, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, José. Que coisa! Por quê? Porque vemos e vimos. Não é a qualidade do nosso caráter, não. O deles foi muito maior. Do compromisso com Deus. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Estamos falando daquilo que Jesus mostrou-se a nós e não a eles. Não por indignidade, mas por causa do tempo. Que vimos e ouvimos, né? Isso, que vimos e ouvimos. Aparta-te do mal e faz o bem, e tereis morada para sempre. Maravilha. Porque o Senhor ama o juízo. O Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre. Para sempre aonde? No reino celestial. Aqui, quantos cristãos... Por exemplo, hoje saiu uma notícia, ainda hoje, vou ver se eu acho aqui, eu vou ver se eu acho, que você vai ver o que está acontecendo lá na China. O que está acontecendo na China? Na China, né, o governo chinês, o que ele está fazendo? Infelizmente, ele está continuando prendendo... Lê esses 2 versículos de novo, acho que eu vou procurar aqui. Sei. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Então, olha aqui. Você vai ver aqui no jornal, Gazeta do Povo. Olha aqui. Nesse Natal, hein? Olha, eu vou ler para você. Então, centenas de cristãos são presos na mega operação policial na China. Centenas de cristãos foram detidos na cidade localizada na província de Xinjiang, em uma mega operação que contou com a mobilização de mais de 1.000 policiais. O episódio aconteceu na noite de 15 de dezembro, mas também vai falar agora do Natal. O que eles fizeram? Pessoas que presenciaram a ação disseram que um espetáculo de fogos de artifício de proporções incomuns iluminou repentinamente a praça do governo. Então o que eles fizeram, Roger? Fizeram uma festa, um espetáculo. E toda a cidade curtiu. Como nas arenas, né? No Coliseu, na época, né? Isso. Faziam espetáculos com os cristãos. Então olha aqui, ó, recebi isso aqui, ó. De acordo com o Xinjiang Ait, desde o último dia 13, mais de 1.000 policiais, equipes da SWAT e bombeiros foram enviados à cidade para realizar prisões. Então veja, isso aqui está acontecendo no mundo inteiro. Esses cristãos
Eles não foram preservados deste mal. Mas os que, inclusive, morreram aí, que vai falar, foram preservados de um mal maior, o fogo eterno. Então, essa profecia diz respeito a isso. Lê de novo esse texto, verso 27, né? Verso 27. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Olha que coisa maravilhosa. E o link dessa notícia vai estar na descrição do vídeo, para você poder acompanhar a evidência disso, tá bom? Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Que coisa maravilhosa. Terra, né? Esses justos aqui perderam as suas terras na China. Foi dito que quem denunciar um deles vai ganhar 4 mil reais. Olha, só de denunciar ou dar pistas. E pegaram as fotos deles. Por exemplo, você tem sua foto aí na IA, inteligência artificial, no mundo inteiro. Né? Cada um de nós tem as suas fotos aí. Quem tirou uma foto do celular um dia, tirou um documento, tem sua foto. Pegaram a foto dos cristãos, dos índios, e colocaram nas cidades, nos postes. Diga onde ele está e você ganhará 4 mil reais. Se demorar a achar o líder, sabe o que eles fazem? Diga onde ele está e você ganhará 4 mil reais e os bens que ele possui. Casas, terrenos, tratores, imóveis, empresas. Na Nigéria também está assim, né? Na Nigéria. Vocês viram uma notícia falando sobre isso, que ele pegava os cristãos, queimava as suas coisas, tomava as suas terras ali, prendia uma pegava não, estão pegando. E tem o testemunho de um que era pastor ali, pastor dando testemunho de que ele, vendo a casinha dele lá pegando fogo, ele encarou os soldados, encarou a casa pegando fogo, porque falou que tinha que ir lá pegar o mais precioso que ele tinha, que era a Bíblia, que ele usava há 20 anos. Ele enfrentou o fogo, enfrentou até a própria vida para ir lá retirar a Bíblia. Aí saiu, segundo ele, conseguiu sair com a Bíblia lá, ilesa lá de dentro daquele fogo lá. Olha lá, aqui ó, vai sair também na descrição do vídeo. Ó. O que está acontecendo por trás da perseguição implacável aos cristãos na Nigéria? E tanto cristãos católicos, evangélicos e protestantes. A violência contra cristãos na Nigéria aumenta. Dos países que mais perseguem adeptos da fé cristã em todo o mundo, segundo a organização Portas Abertas. Nesse último domingo, homens armados atacaram a igreja católica e batista. Então, não tem essa de ser católico, é batista, é protestante, luterano, assembleiano. Meu amigo, é cristão? Lá eles querem que você tire a cruz da igreja ou a Bíblia do altar, elementos que remetem à mente, né, à fé cristã. E coloquem alguma coisa ou do Islã ou de países comunistas, o símbolo do comunismo. 3 pessoas foram mortas, 30 fiéis foram sequestrados. Não é preso, não. É sequestrado. 2 semanas antes do domingo de Pentecostes, 40 cristãos foram mortos. Ó, já é outro caso. Numa igreja católica no sudoeste. Então vai falando. A organização destacou que os cristãos vivem sob constante ameaça de ataques de grupos extremistas islâmicos, do Estado Islâmico, o Boko Haram. Nesse ano, 6.006 cristãos foram mortos na Nigéria, fora os sequestrados e os presos. Você viu isso aqui em alguma rede de televisão? Não, nenhum. Não chega essa notícia aqui. Por quê? Está se tornando uma situação desesperadora. O primeiro anúncio da batalha de vingança pelos 2 sheiks foi feito pelo porta-voz islâmico em abril. Ó, o sujeito já avisou em abril, vou matar vocês. Vocês são infiéis e para vingar a morte de um líder. E aí vai dizendo, desde então os cristãos estão sendo assim. Mais ataques terroristas têm sido reivindicados por afiliados ao Estado Islâmico. Afeganistão, República Democrática do Congo, de democrática é só o nome. Península do Sinai, do Egito, na Índia, no Iraque, na Líbia, Nigéria, Paquistão, Filipinas, Somália e na Síria. Uma reportagem recente da BBC, lá de Londres, hein, destacou que ataques a cristãos também têm sido perpetrados por milícias e quadrilhas não afiliadas a nenhum grupo terrorista. Eu simplesmente não gosto de cristão, não preciso nem ser islâmico, nem comunista, nem de qualquer fé. Eu não gosto de cristão. Então veja o cerco que está sendo armado contra... Cristofobia, né? Cristofobia, exatamente. Isso, mesmo cristão de boca fechada, que não fala mal para ninguém, é cristão, vai passar no cerol. Olha aí.
secas e desertificação no norte da Nigéria têm levado muçulmanos a brigar para o sul, onde entra em confronto com as comunidades agrícolas cristãs, porque eles não conseguem emprego em lugar nenhum. Quando o mundo não persegue pelo pecado, pela prostituição, pelas drogas, pelo álcool, pelos prazeres, persegue pela espada e pela bala, para matar. Quando consegue emprego, é os piores empregos. No Egito, que é proibido cristão, na cidade do Cairo, capital do Egito, quem quiser ser cristão lá tem que morar onde? No esgoto, no lixão. Pais, mães, mulheres. Não é que não quer, é que é o único local. Tem um local, um país aí, lá na Coreia. É Coreia do Norte, né? Que eles cantaram aquele louvor lá. Amazing Grace. Maravilhosa graça. Um pastor está falando que lá é homem e mulher preso tudo junto. Aí ele pregou para elas e cantou esse louvor na madrugada de Natal agora. Eu cantei bem baixinho para ninguém ouvir. Não podia. Por que eles conseguiram cantar e pregar? O único local que os guardas não vão lá é no esgoto. E a prisão dos cristãos é em cima da onde? Da fossa, do esgoto. Eles ficam sentindo fezes e excremento, carniça, tudo que não presta do presídio que eles estão da colônia no esgoto. E os guardas vão em todos os locais, menos que é uma fossa. Como era no princípio, era nas catatumbas, nas cavernas, errantes pelos desertos. E Paulo, que estava amarrado, mãos e pé, como é que o urinava e defecava ali? Então, era no tronco. Tem hora que você não aguenta mais, na verdade. Local fétido, pernicioso, que destrói. Então, olha lá. Neste contexto, comunidades muçulmanas também têm sido visadas. Além desses fatores, líderes religiosos denunciam a negligência do Estado. Não, o Estado está nem aí, meu amigo. O Estado lá é todo muçulmano. E vai falando. Apesar dessa crescente violência, o padre e os pastores se mostram esperançosos. Nenhuma crueldade ou tirania deve impedir o florir da igreja. Esses não amaram a sua vida? até a morte. Até a morte. Você percebe? O prazer deles é estar diante de Deus. Para sempre. Trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para sempre, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque é esse Deus Pai com o seu selo. Então Deus quer selar o homem. Uma comida não dele, mas a comida de Jesus. Uma comida tenho para vós que vocês não conhecem. Vamos terminar? Qual parte aqui? Verso 28. 28. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Opa, isso é bom, hein? Eles são preservados para sempre. Maravilhoso. Mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Então não é essa terra aqui, né? É essa terra aí. Essa é a terra que a boca da serpente não engole. Quer ver só? Nadab, Abiú, rebelião de Abirão, lá aquele povo todo contra Moisés. O que abriu para livrar Moisés daquele povo? A terra. A terra. Deus provê sempre contra a boca das serpentes, calúnias, difamações, injúrias. Ele preserva os filhos dele para que não os mate. Deus preserva. 32. O ímpio. 32. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. Aí quer matar o justo, hoje em dia ele quer matar com a língua. Quer matar com notícias. Mas a pessoa é ímpia. O justo lá que caiu 1, 2, 3, 7 vezes, Deus vai se levantar. Mas ele é justo, ele não é ímpio. Ah, mas ele caiu, mas ele é justo, ele não é ímpio. A vida dele é fecunda, próspera, frutífera para Deus. E você, que vive a vida ímpia, qual fruto você dá para Jesus? Fé em Jesus, até os demônios creem, estremecem. O justo ele é frutífero, você está lendo aqui que ele é próspero, ele é fecundo. E a descendência dele é abençoada. Não passa fome e sede de água viva. O Senhor não o deixará em suas mãos. Oh, maravilha, hein? Nem o condenará quando for julgado. Então, se vai julgado é porque tem coisa contra o justo. Mas o justo não vai deixar, o Deus justo não vai deixar o justo que já caiu, cometeu seus erros, ser julgado, não.
coisa maravilhosa, né? Agora vai o ímpio. Porque a fé do justo é a fé em Jesus que o justifica. O Senhor não deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Exaltará em vinde, benditos de meu Pai, que disse, né? Jesus. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Eu tô torcendo para as pessoas para o inferno. Não, mas é inevitável a gente ver o juízo final. Hoje a gente não vê, mas a gente vai ver o dia que ele vai separar os bodes, o joio do trigo, as prudentes. Quem é que vai separar nós, né? Não. É o Senhor que vai separar. A gente é capaz de fazer certas coisas. Viu o ímpio? Vê o ímpio com grande poder espalhar-se como árvore verde na terra natal. Então, o bicho cresce na terra natal, hein? Que coisa! Olha, o bicho é... Quem olha assim fala, rapaz, dá até inveja do ímpio, né? Começa assim. Isso aí, né? Vê o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Então não se importa se você vê os outros crescendo em piedade, não, meu amigo. Pessoa ímpia, sem comunhão com Deus e com os filhos dele, ela vai crescer muito. Agora eu quero saber se Jesus está lá, né? Mas passou. Já foi embora. E já não é. Deixou de ser. Procure-o. Não vai achar. Mas não se pode encontrar. Agora presta atenção no 37. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. A pessoa reta, como é que vai ser o futuro dela? Então nós sabemos, não prever o futuro, né? Nesse dia tem as mães de santos, os pais de santos jogando carta. Nós também prevemos o futuro, não prevê? Eles prevê com Satanás. E nós prevê com as escrituras. Vamos lá, vamos jogar aqui. Qual vai ser o futuro desse homem aí, Roger? Qual vai ser o nosso futuro? Vai ser feliz para sempre, preservado para sempre. Não precisa jogar o saravá. As conchinhas, as cartas lá, como é que tem? Não precisa. Eles jogam porque eles são eles, né? Os ímpios se inclinam para os ímpios. Olha só, lê de novo esse verso 37, que ele é formidável. Salmo 37 para você nunca esquecer. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, um por um. E as relíquias dos ímpios todas perecerão. Todas perecerão. Para encerrar, mas a salvação dos justos, aquele que caiu, aquele que passou vergonha, aquele que está esbofeteado pelo espinho na carne, aquele que não abandona a comunhão com os que têm comunhão com Cristo, aquele que reconhece, aquele que torna-te da sua ira, aquele que busca viver o que disse Jesus. E com aquilo que 2 ou 3 ligou na terra, concordaram. Ele é fiel. Olha de quem que vem a salvação desta pessoa que está sempre buscando se acertar, ao invés de isolar-se. Mas a salvação dos justos... É do justo? É sozinho? Dos. Então é muito justo. Justo anda com quem? Com justo. Injusto? Com injusto. Então pronto. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Meu amigo, você está angustiado, você está fraco, não está? Você está angustiado, você está batido. Você está angustiado, você está sem nada. Sim. Você está angustiado, você está só o pó do farelo. Mas tem uma fortaleza aí. Ó. Quem é a sua fortaleza? O Senhor. Você não tem ninguém para te defender e te ajudar. Mas tem um forte. A fortaleza do justo é o Senhor Deus. Olha. A hora que você não conseguir se defender, fique tranquilo, Deus te defende. Lembra do apóstolo Paulo? Todos me deixaram, né? Mas o Senhor... Mas o Senhor me assistiu, me fortaleceu. Né? Ai, a fortaleza é isso aqui. Lê de novo 39 e 40 e a gente vai encerrar. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará.
e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Então nós vamos agradecer. Seja final de ano, meio de ano, onde você vai escolher passar a sua presença. Passe na presença do Senhor. Roger, o Senhor agradecendo a Deus, porque nas nossas vergonhas Ele sempre nos levanta. Sim. Firme. Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, Senhor Jesus Cristo, por teu grande amor, Senhor. Manifesto sobre as nossas vidas todos os dias, Senhor. Temos visto o teu zelo, temos visto o teu cuidado, Senhor. Temos visto o Senhor cooperando conosco em todas as coisas, Senhor. Temos visto o Senhor sendo fiel em todas as suas promessas, de que nunca, jamais nos abandonaria, Senhor. Apesar das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas quedas, Senhor. Temos visto o teu amor, Senhor Jesus Cristo, todos os dias, superabundando sobre cada um de nós, Senhor. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós não queremos receber a tua graça em vão, Senhor. Mas nós queremos todos os dias, Senhor Jesus Cristo, andar na tua presença. Como o salmista disse, mais vale um dia na sua presença, Senhor, do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu preferia estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade, Senhor. Então nós queremos, Senhor Jesus Cristo, estar de contínuo diante de Ti, diante da Tua presença, Senhor Jesus Cristo, porque de Ti vem a restauração, de Ti vem o perdão, de Ti vem a fortaleza, de Ti vem a esperança, de Ti vem, Senhor Jesus, todos os recursos que nós precisamos para poder, Senhor Jesus Cristo, completar a nossa carreira aqui nessa terra, sem nos embaraçar com nada, Senhor, porque nós temos a esperança que o Senhor nos trouxe, que é a vida eterna, Senhor. E como peregrinos e forasteiros, nós queremos, Senhor Jesus Cristo, seguir adiante, Senhor Jesus Cristo, rumo à cidade celestial, a qual o artífice e construtor é Deus, a cidade que tem fundamento, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por essa viva esperança que o Senhor tem nos trazido a cada dia. Te dou graças, Senhor Jesus Cristo, por essa família abençoada que o Senhor tem nos dado, pela vida de cada um dos pequeninos que tem crido em Ti, Senhor, que tem confiado no Senhor, que tem colocado as suas vidas diante da Tua presença e tem esperado de Ti, Senhor Jesus Cristo, socorro, refúgio, Senhor, em seus momentos de angústia, de aflição. Te damos graças, Senhor Jesus, e queremos que o Senhor possa cada dia mais ter, Senhor Jesus Cristo, a primazia, a preeminência em nossas vidas, Senhor. E nós queremos andar com retidão, Senhor Jesus, diante do Senhor. Nos ajuda nas nossas fraquezas, nos dê força, ânimo e disposição, que sobretudo a alegria da vida eterna esteja estabelecida dentro do nosso ser, Senhor, e que nós possamos viver sempre uma vida de gratidão a Ti, por tudo aquilo que o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor tem feito e fará por cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, Pai. E nós, graças a Deus, nos regozijamos em poder aprender de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Escola de discípulos é para forjar a natureza de Cristo em nós. Jamais para nos tornar melhores do que alguém. Jamais para nos tornar superiores a alguém. Mas como servos de Deus e de Cristo, sendo luz do Senhor e mostrando o caminho. Não há outro caminho. O único caminho que nos leva a Deus é o Senhor Jesus. Não importa a sua igreja, a sua seita, religião, filosofia. Nós anunciamos a palavra àqueles que desejam ter um encontro real com Deus. Se você deseja ter um encontro real com Deus, continue nos acompanhando. Estamos sempre aqui no aplicativo Disse Jesus. Hoje ele é de áudio e louvores, mas está sendo feito uma melhora e ele vai ter hospedado lá vídeos, programações. Vai ter um espaço para baixar PDF das todas as revistas cristãs, que é uma revista de cutinho para você que é mãe e tem uma impressora, ou pode imprimir alguma gráfica, algum local, aonde não chegar a revista. Né? Nós temos uma revistinha chamada Sementinha, Semente de Deus, né? O Verbo de Deus. E tem sido muito bom. Somos um povo pequeno, humilde, pobre, bem discreto, são 600 revistas infantis apenas. Mas que os jovens que hoje são adolescentes, são casados,
pais de família, alguns deles. Foram muito peraltas e muito arteiros esses meninos, essas meninas. Mas permaneceram e têm em si a graça de Deus e poder. Então eu peço que você baixe esse aplicativo, o aplicativo Disse Jesus. E também recomende, né? Nesse Natal agora, essa aqui é um começo que a gente fazia nas impressoras, aquelas que a gente compra, sabe? A gente mesmo faz em casa, mas aumentou muito, a impressora não rendia. Ficava semanas para fazer um trabalho dos tios, das tias, especial do Luizinho, um irmão muito amado que tem sido uma bênção em nossas vidas. É discreto e é simples, mas o nome disso para nós é semente. O Natal é diferente, por exemplo, esse que passou, sementinha, dezembro de 2025, né? Aí a criança, ela vai lendo, vai aprendendo. É até bom que melhora, enriquece o português, a ortografia dos seus filhos. E ela vai conferindo na palavra, dia após dia, vai a dádiva divina, ela vai vendo o que deve ser feito. É uma coisa singela. Tudo que nós temos é singelo. E acompanha junto isso aqui, ó. Não é à venda, isso é gratuito, tá bom? Todos os produtos que temos, bíblias que são vendidas, a preço de custo. Você vai pagar assim, isso aqui é o transporte do correio, mas nós não temos um centavo, não temos intenção de ganhar um centavo com isso. Nunca tivemos, não é agora. Antes, o contrário. As pessoas de boa fé, simples, de bom coração, são fiéis nos seus dízimos e ofertas. Dão a Deus e ao seu próximo o melhor, através disso aqui. Então você tem que investir para colorir. Aí você vai comprar um lápis de cor lá, um giz de cera, hein? Eita, como a criança vai gostar, hein, Rocha? Você gostava de colorir ou não? Gostava demais. Aí, ó, Zacarias e o anjo, Maria e o anjo, Maria Visita Isabel, nascimento de João Batista, o nome dele é João, viu? O anjo fala com José. É uma coisa muito graciosa de fazer. E assim, a gente acha muito simplório no primeiro momento. Mas quando você vai mostrar para as crianças e perguntar para elas, tem até o quebra-cabeça aí, ó. As crianças ficam realmente muito, mas muito felizes. Então baixe o aplicativo Disse Jesus. Entre lá no YouTube, também no canal Disse Jesus. Já temos 89 mil seguidores, mas são apenas seguidores. Não temos a pretensão de crescer, não. Temos a pretensão de manter, o desejo de manter pessoas conhecendo a verdade do Evangelho. E não conhecer, mas conhecer a Cristo. Tem o aplicativo, você tem também o canal Disse Jesus, tem a revistinha que você vai ter o número de telefone aí embaixo, depois a gente vai ver, para poder te fornecer, para você se inscrever, dar o seu endereço e quando for chegar o tempo, ser enviado para você pelo correio. Ou você vai baixar no seu celular, não vai ter a mesma qualidade, você vai imprimir na esquina, você mesmo vai fazer, ou na sua casa, se você tem uma impressora, né? Mas se pedir, eles vão enviar pelo correio, dependendo do local do país, demora. Mas o importante é que chega, né? Então Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você pode acompanhar também as crianças jovens gostam de fazer umas peças teatrais, sabe? Uns vídeos bem breves que estão acontecendo, e é muito bom. Nós estamos aprendendo todos os dias. Somos humildes, simples e fazemos tudo no improviso. Não temos uma equipe, não temos um local, também não temos nada, humanamente falando, mas nós temos a maior riqueza para dar, que é o que recebemos do Senhor Jesus. De graça damos o que de graça recebemos. Deus te abençoe, você é importante para Jesus. Que o Espírito Santo possa completar a obra na sua vida, até torná-lo um seguidor do caminho, um discípulo de Cristo. E possa participar sempre da escola de discípulos. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se precisar de alguma informação, é 11 941643949 no WhatsApp, Telegram, enfim, mande a sua mensagem. Deus te abençoe e até breve, em nome de Jesus. Até. Canal Disse Jesus no YouTube. Se inscreva e ative o sininho de notificações para receber mais conteúdos como este. Deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Baixe o nosso aplicativo oficial na Play Store. Digite Rádio Disse Jesus. Para mais esclarecimentos, entre em contato conosco no WhatsApp 11 94164 3949.